Olá pessoal, sejam bem-vindos. Programa Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo. Estamos aqui toda quarta-feira, às 19h30, falando de qualidade de vida, sexo, sexualidade. Assunto de hoje, menstruação e sexo. Aí você me pergunta, bom, né, é importante esse assunto? É muito importante. Eu recebo muitas dúvidas, as pessoas questionam alguns fatos em termos da menstruação, e eu até acredito que, conversando com adolescentes, com mulheres jovens, de que sabem pouco sobre a menstruação. Imaginam que a menstruação pode ser suja, ou que ela tem alguma infecção, ou que não pode transar menstruada, quer dizer, tem muitas dúvidas. Então, vou tirar essas dúvidas hoje, aqui nesse programa, e vocês podem mandar perguntas no meu canal do YouTube, que está escrito aí, Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo. Você pode ver outros vídeos que eu abordo, quando eu lido com sexualidade, abordo esse tema também, que é um tema importante. Toda mulher, a partir de uma faixa etária variada, de 10 anos, 11 anos, 12 anos, começa a ter a menstruação e ela vai ficar menstruando até os 50 anos de idade, salvo se tomar medicação para não menstruar ou se tiver uma cirurgia de útero e assim, são mais coisas excepcionais, diferentes, tá? Dentro do que mais acontece, a menstruação vem todo o mês, tem um ciclo menstrual de 28 a 30 dias, onde a mulher menstrua também num tempo variável, pode ser de 2, 3 dias até 7 dias, se for mais, realmente precisa de uma avaliação, porque aí uma perda excessiva de sangue pode trazer outras consequências. E ela, depois de 13, 14 dias do início da menstruação, ovula, então aí é o período fértil de 2, 3 dias, e depois ela se prepara de novo, né? O útero se prepara para uma nova menstruação. A menstruação seria, entre aspas, de uma forma figurativa, uma limpeza do útero para montar, fabricar um colchãozinho novo por uma possível fertilização, um feto. Porque na natureza, a mulher e o homem, eles têm aquela função, vamos dizer dessa forma, de procriação, de gerar filhos. Então, toda a parte genital masculina e feminina, tá certo? Independente aí da orientação sexual, podem gerar filhos, ficar grávida, tá certo? Então aí que vem então a menstruação, né, no término do ciclo, para dar uma organizada, limpar, entre aspas, o útero, preparar, porque é necessário que você tenha esse ciclo hormonal para se preparar para uma possível gravidez. Deu para entender? Quer dizer, então isso que é importante, é você saber detalhes do que é. Então o assunto menstruação, desde a adolescência, é pouco conversado, porque as mães têm vergonha, os adolescentes têm vergonha, é uma fase onde a criança, a menina, passa para pré-puberdade, depois para a puberdade, onde vão acontecer mudanças hormonais e físicas, né? Que eu já conversei aqui, já falei para você, no sentido de aumento das mamas, aparecem as curvas no corpo, os pelos pubianos e, logicamente, que começam, então, a evoluir a questão da genitália, da parte interna, da parte externa, onde a mulher, aquela adolescente, passa a ser uma mulher mesmo, né? No sentido da parte de concepção, de poder engravidar, ok? Isso é muito importante, é uma transição fantástica na mulher, uma transição importante física e emocionalmente, mas vem aí a menstruação com algumas questões, né? Eu fiz um trabalho com adolescente alguns anos atrás, e que, olha, uma das grandes perguntas e muito frequentes era sobre menstruação. Então eu vou dar algumas dicas para você sobre menstruação e sexo, né? Porque hoje as meninas, elas passam a menstruar mais precocemente, com 10, 11 anos de idade, até 9 anos, mas também começam a transar antes. Então hoje começam a transar com 12, 13, 15 anos de idade, e aí então existe uma dúvida, e pouco se fala da menstruação fora a parte fisiológica na escola. Nós vamos falar assim do sexo propriamente dito. Então, a primeira coisa que eu te falei da menstruação. Então, dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, sobre menstruação e sexo. Bom, a menstruação
vamos falar de uma maneira geral, vem a cada 28 a 30 dias. Então o útero descama e sai aquele sangue durante alguns dias, tá? E esse sangue ele é totalmente asséptico, ou seja, não tem bactéria, não tem infecção, o sangue é limpo. Mas você pergunta assim, por que ele tem aquele cheiro de ferro, um cheiro meio forte às vezes? É porque o sangue, quando em contato com o ambiente, com o oxigênio, ele sofre uma oxidação e ele passa a ter então um cheiro de ferro, fica um pouquinho diferente, fica escuro, tá certo? Do que aquele sangue vivo, às vezes fica menstruando um pouquinho mais, aí você vê mais sangue vivo, mas no término começa a ficar um sangue um pouco mais escuro e vai diminuindo até terminar. Então, a mulher não pode ter infecção nesse sangue, porque se ela tiver infecção, ela tem infecção dentro do útero. Isso é muito grave, até com risco de vida. Então, vamos já tirar essa ideia da menstruação sendo como suja, uma menstruação como sendo com infecção, nada a ver. Se uma parceria qualquer, dependente da orientação sexual, entrar em contato com esse sangue, os riscos são mais de doenças sexualmente transmissíveis, que eu vou falar num outro momento ou ainda hoje. Tá certo? Então, se houver uma relação sexual, entrar em contato, assim, mesmo que comece uma relação sem o sangue, mas aí no meio, pela estimulação, pelo orgasmo, começa a menstruação, fiquem tranquilos. Não tem nada a ver, não tem risco aí. A não ser, como eu falei, das doenças sexualmente transmissíveis, no caso de uma pessoa, de um casal não monogâmico, tá certo ou não? Mas mesmo que entra a camisinha, como uma proteção, se entrar em contato com esse sangue, não tem problema nenhum. É um sangue limpo, ok? Fique tranquilo, saiba mais detalhes, que assim você vai ter o quê? Uma sexualidade tranquila, nota 10. Fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Muito legal, né? Importante você saber isso, de início, porque é comum você ver um adolescente que fala assim de sangue, ele faz aquela careta, fala, nossa, né, como assim, vou transar menstruada, vou a minha menstruação, né, e elas ficam com uma ideia de coisa assim suja, impura. Até na religião, é comum assim ter alguns mitos, preconceitos sobre a menstruação, né, como sendo uma coisa que até em alguns tipos de religiões ou crenças, a mulher fica assim, entre aspas, impura, né, quando está menstruando. Não tem nada a ver. Eu acho que nós temos que ter a modernidade em todos os aspectos. E temos que saber detalhes sobre o nosso corpo, sobre tudo que acontece com o nosso corpo. E na mulher, a fase da menstruação é importantíssima. Porque também, um pouquinho antes, pode ter a TPM, né, famosa tensão pré-menstrual, onde a mulher pode ficar assim, realmente diferente do seu dia a dia, onde as suas parcerias têm que entender essa situação. A mulher tem que avisar, né, logicamente, se a pessoa não percebeu ou alguém não percebeu, mas é um momento diferente. Tem mulheres que têm mais TPM, outras têm menos TPM, isso aí não é uma regra, não existe uma regra dentro do ser humano em relação ao seu metabolismo e às suas reações fisiológicas, né? A menstruação é um período de uma mudança corporal feminina que é natural, que é para acontecer, tá? Aliás, se você tiver alguma alteração no seu ciclo, você tem que procurar ajuda profissional, tem que buscar um ginecologista para acertar tudo aí, tá certo? Aliás, até muitas vezes a mulher tem uma grande dúvida, né? Em termos assim de pode transar ou não transar, ter sexo penetrativo durante a menstruação. Vou fazer uma dica para você. Dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, sobre menstruação e sexo. Pode transar? Menstruar? Pode, claro que pode. Pode não transar? Pode. A mulher tem que ficar afastada e o homem longe, no caso heterossexual ou não? Não, claro que não. A mulher é a mesma, tá? Se ela tem uma TPM, o homem tem que, no caso heterossexual, tem que saber lidar com essa situação, mas assim, o importante é que a mulher é a mesma, ela necessita também de carinhos, ela precisa de aconchego, aproximação, e nessa aproximação, pelo uso dos 5 sentidos, poderá haver uma excitação. E tem mulheres que ficam mais excitadas durante a menstruação. E você pode transar, porque se você está num sexo monogâmico tranquilo, seguro, você pode entrar em contato com essa secreção, se não incomoda ninguém, se um pouco de sangue aqui ou lá também não atrapalhar, não criar nenhum estresse, tudo bem. Mas também se criar o estresse, porque não pode esperar.
Mas não pode abandonar, né? O homem e a mulher têm que se trocar carinhos, ficar juntos, beijos, abraços, mesmo nesse ciclo, por que não? Mas a ideia é o seguinte, pode transar tranquilamente, sendo que você, se tem um pouco risco, você não aceita o sangue, usa preservativo. Mesmo um casal monogâmico usa o preservativo. Um casal que não se conhece muito usa a camisinha para se proteger de doenças sexualmente transmissíveis, porque você está entrando em contato com o sangue. Tá? Vou dar outra dica sobre isso mais tarde. O importante é, mantenha uma sexualidade assim, segura, contínua, independente dessas mudanças corporais, fisiológicas, normais, naturais. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. É isso aí, né? A gente já tirou aqui muitas preocupações, assim, de jovens, de até mulheres de um pouco mais de idade, tá? E adultas que ficam com essa questão, né? Pô, sangue, pode entrar em contato, não pode. Quando você vai ter uma relação sexual e você não sabe que vem a menstruação, aí causa aquele estresse, né? Não há necessidade disso, ok? O importante é você estar seguro em todas as suas questões de erotização, seus momentos eróticos, para que você não passe um estresse a mais, né? Aliás, nós temos só que comemorar, né? Eu e vocês, porque cada vez mais as pessoas estão curtindo lá os meus vídeos, estão se inscrevendo, estão visualizando os vídeos. Hoje nós temos mais de 1.206.000 pessoas, ou visualizações, melhor dizendo, e eu agradeço a você e faço o convite para você, indique para os seus amigos o meu canal, Doutor do Sexo, porque isso aí é um canal de informação, é um canal para que você tenha uma sexualidade mais intensa, melhor, ok? Vamos para o intervalinho e já voltamos para a segunda parte do nosso programa, Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo. Até já!